Olhe para essas imagens com atenção. Elas não mostram apenas explosões no céu da Ucrânia. Elas mostram o momento exato em que uma noite comum se transformou em um choque absoluto. Na noite de 9 de janeiro de 2026, algo aconteceu que fez o mundo inteiro prender a respiração. Um ataque que não parecia apenas mais um capítulo da guerra, mas um aviso sombrio, calculado e assustador. Pouco depois do anoitecer, quando famílias ainda estavam à mesa e crianças terminavam a lição de casa, as sirenes antiaéreas começaram a soar. Não era incomum. O som já fazia parte da rotina ucraniana. Mas, naquela noite, havia algo diferente no ar. Algo mais pesado. Algo que ninguém estava preparado para ver. Segundo informações divulgadas por autoridades ucranianas e repercutidas por veículos internacionais, a Rússia lançou uma onda massiva de ataques coordenados. Não foram apenas drones isolados ou mísseis pontuais. Foram centenas de objetos cruzando o céu ao mesmo tempo, criando uma sensação de cerco total. O objetivo não parecia ser apenas destruir alvos, mas espalhar medo, forçar milhões de pessoas a correrem para abrigos em pleno inverno, sem saber se suas casas ainda existiriam ao amanhecer. Em Kyiv, a capital, o impacto foi imediato. Explosões iluminaram o céu escuro, janelas tremeram e bairros inteiros ficaram em alerta máximo. Relatos oficiais confirmaram vítimas, entre elas, trabalhadores de emergência que estavam apenas fazendo seu trabalho. A cidade viveu horas de tensão com equipes de resgate correndo contra o tempo em meio ao frio e ao caos. Mas o que realmente chocou observadores internacionais naquela noite aconteceu centenas de quilômetros a oeste, em uma cidade considerada até então um dos refúgios mais seguros do país. Lviv, localizada a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, membro da OTAN, sempre foi vista como um local distante da linha de frente. Um lugar onde muitos acreditavam estar fora do alcance dos piores ataques. Essa sensação de segurança acabou em minutos. Moradores relataram ter olhado para o céu e visto algo que jamais tinham visto antes. Luzes cortando a escuridão em velocidades impossíveis, descendo quase verticalmente, como se o próprio céu estivesse se abrindo. Não era um ataque comum. Não era algo que se parecesse com os drones já conhecidos. Era rápido demais, intenso demais. A cena parecia saída de um filme, mas era real. O nome do míssil usado começou a circular rapidamente nas redes e na imprensa internacional, Oreshnik. Um nome que para muitos soava quase desconhecido, mas que carregava um peso enorme. Um símbolo de intimidação extrema. A simples menção desse armamento foi suficiente para gerar debates, especulações e um clima de alerta em toda a Europa. A mensagem parecia clara. O ataque não era apenas contra a Ucrânia. Era um recado silencioso para além das fronteiras. Um lembrete brutal de que a guerra podia, em teoria, se aproximar perigosamente de países da OTAN. E isso fez muita gente se perguntar se aquela noite poderia ter sido o início de algo ainda maior. Enquanto o céu de Lviv era rasgado por luzes e explosões, a sensação entre civis era de incredulidade. Pessoas que haviam fugido de cidades do leste, acreditando estar seguras, agora se viam novamente correndo para abrigos, abraçando crianças, tentando entender como tudo havia mudado tão rápido. E o mais inquietante é que naquele momento ninguém sabia o que viria a seguir. O ataque ainda estava em andamento. As sirenes continuavam, as comunicações eram confusas, e em algum lugar decisões estavam sendo tomadas que mudariam o rumo daquela noite para sempre. Porque enquanto muitos pensavam que aquilo seria o fim, que a Ucrânia apenas absorveria o impacto em silêncio, algo muito diferente estava prestes a acontecer. Algo que poucos esperavam. Algo que transformaria medo em resposta. Mas essa é a próxima parte da história. Para entender por que aquela noite entrou para a história, é preciso olhar além das explosões isoladas e enxergar o tamanho real do ataque.
O que começou como mais um alerta de sirenes, rapidamente se revelou uma das maiores ofensivas aéreas simultâneas desde o início da guerra. Não era um golpe simbólico, era um teste de resistência em escala nacional. De acordo com dados divulgados por autoridades ucranianas e confirmados por fontes internacionais, a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis quase ao mesmo tempo. O céu da Ucrânia se transformou em um tabuleiro caótico, com objetos vindo de múltiplas direções em diferentes altitudes, forçando as defesas aéreas a operarem no limite absoluto. O ataque começou no início da noite e se espalhou rapidamente. Regiões distantes da linha de frente também entraram em alerta máximo. Cidades que normalmente dormiam tranquilas passaram horas em abrigos improvisados, estações de metrô e porões. O frio do inverno tornava tudo ainda mais difícil. Pessoas enroladas em casacos cobertores improvisados, segurando celulares como única ligação com o mundo exterior. Em Kyiv, a situação foi especialmente tensa. Explosões ecoaram em diferentes bairros e colunas de fumaça puderam ser vistas à distância. Equipes de emergência foram acionadas repetidas vezes. Em alguns pontos, os ataques aconteceram em sequência, aumentando o risco para socorristas e civis que tentavam ajudar vítimas anteriores. A sensação era de que o tempo havia desacelerado cada minuto, parecendo uma eternidade. Relatos oficiais confirmaram mortos e feridos. Entre as vítimas estavam profissionais que não estavam lutando, mas salvando vidas. Isso gerou uma onda de comoção dentro e fora da Ucrânia. Não se tratava apenas de números. Eram histórias interrompidas, famílias destruídas em questão de segundos. Enquanto isso, em outras regiões do país o cenário se repetia. A eletricidade falhou em alguns bairros. Sistemas de emergência entraram em ação. O som constante das sirenes se misturava ao barulho distante das explosões, criando um ambiente quase surreal. Para muitos civis, aquela noite parecia não ter fim. Mas o aspecto mais perturbador não era apenas a quantidade de armas usadas. Era a intenção por trás do ataque. Tudo indicava que o objetivo não era somente atingir alvos específicos, mas esgotar psicologicamente a população, forçar milhões de pessoas a passarem horas acordadas com medo no escuro e no frio. Uma guerra que não se trava apenas no campo de batalha, mas também na mente. Especialistas e comentaristas internacionais começaram a usar uma mesma palavra para descrever aquela ofensiva intimidação. Um recado claro de que nenhum lugar era completamente seguro. Que a guerra podia alcançar qualquer cidade a qualquer momento. E isso se tornou ainda mais evidente quando as atenções se voltaram novamente para o oeste do país. Porque enquanto Kyiv ainda contabilizava danos e vítimas, o impacto do ataque em Lviv continuava ecoando. A escolha daquela cidade não parecia aleatória. Pelo contrário, parecia cuidadosamente calculada para provocar reações muito além das fronteiras ucranianas. Naquela altura da noite, uma pergunta começou a circular entre analistas políticos e pessoas comuns. Isso ficaria sem resposta. Muitos acreditavam que a Ucrânia simplesmente tentaria sobreviver, reparar danos e seguir em frente. Mas, longe dos olhos do público, decisões silenciosas estavam sendo tomadas. E quando essas decisões se transformaram em ação, a guerra entrou em uma nova fase. Uma fase em que o medo não viajaria apenas em uma direção. Enquanto muitos ainda acreditavam que aquela noite terminaria apenas com destruição em solo ucraniano, algo completamente diferente começava a se desenrolar longe dos holofotes. Sem discursos, sem anúncios públicos e sem imagens imediatas, a resposta começou de forma silenciosa e calculada. E foi justamente esse silêncio que tornou tudo ainda mais inquietante. Ainda na noite de 9 de janeiro, enquanto os últimos mísseis russos cruzavam o céu da Ucrânia, operadores ucranianos já estavam em movimento. Mas o foco não era a linha de frente. Não eram trincheiras nem posições avançadas.
Os alvos estavam profundamente dentro do território russo, a centenas de quilômetros de distância. Algo que até pouco tempo atrás parecia improvável. Pouco depois da meia-noite, os primeiros indícios começaram a surgir. Relatos isolados nas redes sociais russas falavam de sons estranhos, explosões distantes e incêndios inesperados. Em um primeiro momento, muitos pensaram em acidentes industriais ou falhas técnicas. Mas, à medida que as horas passavam, o padrão se tornava impossível de ignorar. A Ucrânia havia lançado drones de longo alcance, não os pequenos equipamentos improvisados que muitos imaginam quando pensam em drones, mas plataformas desenvolvidas especificamente para voos profundos e missões noturnas. Discretos, lentos e difíceis de detectar, esses drones cruzaram grandes extensões de território sem disparar alarmes imediatos. O segredo estava na forma como voavam. Baixo, quase rente ao solo, seguindo rotas cuidadosamente planejadas. Campos, florestas, áreas rurais e regiões com menor cobertura de defesa aérea. Em vez de velocidade extrema, a escolha foi pela discrição. Um contraste absoluto com o ataque russo, horas antes, marcado por força bruta e espetáculo. Um dos primeiros locais a sentir o impacto foi Volgogrado, cidade carregada de simbolismo histórico. Antigamente conhecida como Stalingrado, ela representa um dos maiores ícones da resistência russa na Segunda Guerra Mundial. Justamente por isso, muitos acreditavam que jamais seria tocada pela guerra atual. Mas foi! Explosões atingiram uma instalação estratégica ligada ao armazenamento de combustível. Moradores relataram um clarão intenso no céu e colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. O fogo se espalhou rapidamente entre tanques, transformando a noite em um cenário de caos. Bombeiros foram acionados, mas o incêndio se mostrou difícil de controlar. A notícia se espalhou com rapidez. Vídeos começaram a circular, apesar das tentativas de controle de informação. A pergunta que muitos russos faziam era simples e perturbadora: como isso foi possível? Como algo lançado tão longe da fronteira conseguiu chegar até ali sem ser detido? Enquanto as chamas ainda ardiam em Volgogrado, outro ponto começou a entrar em alerta. Belgorod, cidade-chave para a logística militar russa, também registrava movimentações incomuns. Sons no céu, interrupções inesperadas e um clima crescente de incerteza. O mais impressionante é que tudo isso aconteceu em questão de horas. A mesma noite que começou com a Ucrânia sob ataque, agora mostrava sinais claros de que o conflito havia atravessado fronteiras psicológicas. A guerra já não estava confinada a um único lado. E naquele momento uma nova sensação começou a surgir. Não apenas medo, mas surpresa. Porque pela primeira vez, muitos dentro da Rússia perceberam que a distância já não garantia segurança. E que aquela noite ainda estava longe de terminar. À medida que as primeiras informações se confirmavam, ficava claro que aquela não era uma resposta simbólica. O que estava acontecendo dentro do território russo tinha impacto real, visível e impossível de esconder. A noite avançava, e com ela surgiam imagens que mudariam a percepção de segurança de milhões de pessoas. Em Volgogrado, o incêndio no grande complexo de armazenamento de combustível se intensificou rapidamente. Testemunhas descreveram uma cena quase apocalíptica. Tanques gigantes em chamas, explosões secundárias ecoando pela região e um brilho alaranjado iluminando o céu escuro por quilômetros. Para quem observava à distância, parecia que o horizonte estava em chamas. O combustível armazenado ali não era comum. Era essencial para manter veículos militares em movimento, helicópteros no ar e comboios logísticos operando. À medida que o fogo se espalhava de tanque em tanque, tornava-se evidente que não se tratava de um incidente pequeno. Era uma perda significativa, visível, concreta. Bombeiros foram enviados às pressas, mas enfrentaram uma situação quase impossível.
As chamas eram intensas demais, alimentadas por enormes volumes de combustível. A fumaça espessa cobria a área, e o calor tornava qualquer aproximação extremamente perigosa. Enquanto isso, moradores acompanhavam a cena com uma mistura de choque e incredulidade. Mas, se Volgogrado representava o impacto simbólico e logístico, o que aconteceria em seguida em Belgorod levaria o choque para outro nível. Diferente de uma explosão isolada ali, o efeito seria sentido por toda a cidade, por toda a população. Pouco antes do amanhecer de 10 de janeiro, algo mudou drasticamente. Luzes começaram a se apagar. Primeiro em alguns bairros, depois em outros. Em questão de minutos, uma grande parte da cidade mergulhou na escuridão. Não era uma queda comum de energia. Era um apagão em larga escala. Imagine acordar no meio da madrugada, em pleno inverno, com temperaturas abaixo de zero. Você tenta acender a luz. Nada acontece. O aquecimento para. O celular perde o sinal. Ao olhar pela janela, percebe que não é apenas sua casa. A cidade inteira está às escuras. Estimativas iniciais apontavam que centenas de milhares de pessoas foram afetadas. Sem eletricidade, sem aquecimento adequado, sem informações claras sobre o que estava acontecendo. Hospitais passaram a operar com geradores de emergência. Escolas e fábricas suspenderam atividades. O ritmo normal da vida simplesmente parou. Autoridades locais confirmaram publicamente que a situação era crítica. Equipes trabalhavam para restaurar o fornecimento de energia, mas os danos à infraestrutura eram extensos. Transformadores, subestações e pontos-chave da rede elétrica haviam sido atingidos. Não se falava em horas, mas em dias para uma recuperação completa. O impacto psicológico foi imediato. Para muitos civis russos, aquela foi a primeira vez que sentiram na pele o que a guerra realmente significa. O frio intenso, o escuro absoluto, a incerteza, a sensação de vulnerabilidade total. Algo que até então parecia distante, restrito a imagens na televisão. Nas redes sociais, apesar das tentativas de controle, começaram a surgir relatos emocionados. Pessoas descrevendo apartamentos gelados, crianças chorando, idosos, preocupados com a falta de aquecimento. Não havia bombas caindo naquele momento, mas o medo era real, profundo e silencioso. E talvez o mais significativo seja isso. A guerra, que por tanto tempo foi apresentada como algo distante para a população russa, havia cruzado uma linha invisível. Ela não estava mais apenas lá fora, ela estava dentro de casa. Enquanto o sol começava a nascer sobre uma Belgorod congelada e parcialmente paralisada, uma pergunta pairava no ar: se isso aconteceu aqui, onde mais pode acontecer? E mais importante ainda, o que tudo isso significava para o futuro daquele conflito. Porque naquele ponto, já estava claro que aquela noite não seria lembrada apenas pelas explosões, mas pelo momento em que o conforto da distância desapareceu. E a história ainda estava longe de terminar. Com o passar das horas, o impacto do que aconteceu naquela noite começou a ir além de explosões, incêndios e apagões. O que realmente mudou foi a sensação coletiva. Para muitos civis russos, especialmente em cidades como Belgorod, aquela madrugada marcou o fim de uma ilusão. A ilusão de que a guerra estava longe, de que era algo controlado, distante e previsível. Durante anos, a narrativa dominante foi simples. A vida seguia normalmente. As pessoas iam ao trabalho, levavam os filhos à escola, faziam planos. A guerra existia, mas parecia restrita a mapas, discursos e imagens na televisão. A noite de 9 para 10 de janeiro quebrou essa barreira invisível. Em Belgorod, famílias acordaram em apartamentos gelados, sem aquecimento, sem luz, sem informações claras. Muitos não sabiam se o problema seria resolvido em horas ou se duraria dias. Crianças choravam de frio. Idosos se preocupavam com a falta de energia para equipamentos médicos. A rotina, algo tão comum, desapareceu de uma hora para outra. O silêncio da cidade no escuro era pesado.
Ruas antes iluminadas ficaram vazias. O transporte público foi afetado. Pequenos comércios não conseguiram abrir. Fábricas interromperam suas operações. Tudo isso sem uma única bomba caindo naquele momento. Apenas a consequência indireta de um ataque preciso à infraestrutura. Nas redes sociais russas, apesar das restrições, começaram a surgir relatos de frustração e medo. Pessoas questionando por que aquilo estava acontecendo. Por que sua cidade, longe da linha de frente, havia sido afetada. Perguntas simples, mas poderosas. Perguntas que até então muitos não faziam. O mais curioso é que não houve pânico em massa. Houve algo talvez mais perigoso para qualquer narrativa oficial: dúvida. Dúvida sobre segurança. Dúvida sobre controle. Dúvida sobre até onde aquela guerra poderia ir. Quando o frio aperta e a luz não volta, discursos abstratos perdem força. Enquanto isso, fora da Rússia, a reação internacional também ganhava forma. Observadores passaram a olhar aquela sequência de eventos com outros olhos. O ataque inicial havia sido apresentado como uma demonstração de força, mas a resposta que se seguiu mostrou algo diferente. Mostrou que ações têm consequências mesmo quando acontecem a centenas de quilômetros de distância. Para o público europeu, especialmente em países próximos, a sensação era de alerta. A escolha de alvos e o alcance das operações levantaram debates, mas, para o cidadão comum, a mensagem era mais simples e inquietante. Ninguém está completamente fora do alcance. Dentro da Rússia, o desconforto crescia. Não por causa de um discurso oficial, mas por experiências reais. O frio dentro de casa, a escuridão nas ruas, a ausência de respostas imediatas. Tudo isso gerou um impacto psicológico que nenhuma propaganda consegue neutralizar facilmente. E talvez esse tenha sido o ponto de virada mais importante daquela noite. Não a destruição visível, mas a mudança invisível na percepção das pessoas. Quando a guerra deixa de ser um conceito distante e passa a ser sentida no cotidiano, algo se transforma. Enquanto equipes ainda trabalhavam para restaurar a energia e controlar incêndios, uma nova realidade começava a se formar. Uma realidade em que a segurança já não parecia garantida, e em que a pergunta mais comum deixava de ser o que está acontecendo lá fora, para se tornar o que pode acontecer aqui amanhã. E essa mudança de percepção silenciosa e profunda talvez seja uma das consequências mais duradouras daquela noite. Porque guerras não são feitas apenas de armas, mas de sentimentos. Medo, incerteza e agora questionamento. Mas o que tudo isso representa no quadro maior do conflito? O que essa noite realmente provou é isso que vamos entender na parte final. Quando o dia finalmente amanheceu, após aquela longa e tensa madrugada, ficou claro que nada havia voltado ao normal. Não apenas nas cidades atingidas, mas na forma como aquela guerra passou a ser percebida. A noite de 9 de janeiro de 2026 não foi lembrada como mais um ataque comum. Ela ficou marcada como um ponto de inflexão emocional, simbólico e psicológico. O ataque inicial havia sido pensado como uma demonstração de força, um gesto destinado a intimidar, a mostrar alcance, velocidade e poder. Mas o efeito final foi diferente do esperado. Em vez de paralisar completamente o adversário, o que se viu foi uma sequência de eventos que trouxe consequências inesperadas para quem acreditava estar distante do conflito. Pela primeira vez, de forma clara e incontestável, a guerra deixou de ser apenas algo que acontecia do outro lado da fronteira para uma parcela significativa da população russa. O frio sentido dentro de casa, o escuro prolongado, a falta de respostas imediatas. Tudo isso transformou uma narrativa abstrata em uma experiência real. E isso muda tudo, porque armas podem causar destruição visível, mas experiências vividas causam questionamentos. Quando pessoas comuns passam a sentir os efeitos diretos de decisões tomadas longe delas, a percepção começa a mudar.
Não de forma explosiva, mas silenciosa, gradual, profunda. Do lado ucraniano, aquela noite também deixou uma marca. Não apenas pelo sofrimento causado pelo ataque inicial, mas pela constatação de que o país não estava mais apenas reagindo. A guerra havia entrado em uma nova fase, uma fase em que ações e respostas se entrelaçavam de forma muito mais imprevisível. Para observadores internacionais, especialmente na Europa, o alerta foi claro. A escolha de alvos, o alcance das operações e o impacto sobre civis mostraram que o conflito não estava congelado nem controlado. Pelo contrário, ele seguia evoluindo, testando limites, atravessando linhas psicológicas que antes pareciam sólidas. O mais simbólico é que, ao final de tudo, aquela noite não ficou marcada apenas por mísseis ou drones. Ela ficou marcada por algo menos visível, mas muito mais difícil de controlar: a perda da sensação de segurança. Quando isso acontece, discursos perdem força e realidades começam a se impor. Talvez seja por isso que muitos analistas passaram a chamar aquele episódio de um erro de cálculo. Não porque tenha falhado tecnicamente, mas porque produziu um efeito oposto ao desejado. Em vez de intimidar silenciosamente, expôs vulnerabilidades. Em vez de reforçar controle, gerou dúvidas. A guerra continuou nos dias seguintes, como sempre. Mas algo havia mudado. Uma linha invisível havia sido cruzada. E depois disso, nada parecia exatamente como antes. A pergunta que fica é simples e inquietante: quando uma guerra começa a ser sentida por todos os lados, quem realmente está preparado para lidar com as consequências? E agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que levar os efeitos da guerra para dentro da vida cotidiana de civis muda o rumo de um conflito, ou apenas aumenta o risco de uma escalada ainda maior? Essa noite representou um ponto de virada real. Ou foi apenas mais um capítulo em uma guerra que parece não ter fim? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é importante para o debate. Se este vídeo ajudou você a entender melhor o que realmente aconteceu naquela noite e como isso impacta muito além do campo de batalha curta, compartilhe com quem se interessa por esse tema, inscreva-se no canal para não perder as próximas análises e histórias que ajudam a enxergar além das manchetes. A gente se vê no próximo vídeo.